né, um texto antigo, né, um texto que tem 2.400 anos de história, onde nós vamos ver a visão dos gregos sobre o conhecimento humano, sobre a condição humana e sobre a relação do homem com o Estado. Bom, nesse livro sétimo, chamado livro sétimo da obra A República de Platão, a gente observa o quê? A gente vê que Platão, ele entende o homem como um escravo dos sentidos, e ele vê no desenvolvimento da racionalidade, na busca do conhecimento pela razão, uma forma de libertação. Tentem imaginar, gente, aquele período em que eles viviam, né? Os homens escravizados pela visão mítica do mundo, né? Estavam basicamente limitados à percepção dos seus sentidos, e o pano de fundo disso era uma democracia corrupta, né, que tomava conta de Atenas. Platão, né, atento a tudo o que acontecia, ele percebia claramente que havia algo muito errado naquilo que se achava de tão bom que era a democracia. A democracia, ela estava fundamentada, a democracia ateniense, claro, estava fundamentada na base da retórica, ou seja, no final das contas, o que menos importava era a verdade, e sim o poder de convencimento. Ou seja, aquele cara que tivesse o dom da retórica, que falasse bem, que enrolasse bem, ele facilmente, nas assembleias públicas, convencia a massa de seus interesses, né, baseado em argumentos falaciosos, em argumentos enganosos, que facilmente convenciam as pessoas de que o certo era errado e de que o errado era certo. Aliás, se a gente for pensar bem nisto, né, nós vamos ver que Platão é extremamente atual, né, basta a nossa manifestação política hoje, né? O que é a retórica dos nossos políticos? Convencem as massas de argumentos muitas vezes errados, falsos, mas com uma lábia muito bem desenvolvida. Então, gente, essa era a preocupação de Platão. Ele tinha que mostrar para o homem de seu tempo, para o povo de sua época, como se conduzir diante das questões de Estado, como que o homem se libertaria do jugo desses enroladores que ele chamava de sofista, né? Claro que ao longo da história da filosofia há quem questione que os sofistas não eram tão maus quanto Platão pintava, né? Mas o fato é que existem duas coisas dentro do pensamento desenvolvido no livro sétimo dessa obra A República de Platão. Ou seja, duas formas fundamentais de conhecimento são destacadas ali. Uma delas é o conhecimento sensível, que Platão insiste ao longo de toda essa obra, dizendo que é fonte de erro. Esse conhecimento sensível, que é obtido através dos sentidos, Platão atribui, na expressão grega, ele chama de doxa. Esse conhecimento, fruto dos sentidos, se traduz no erro e no engano. É aquela história, né? A gente olha para o sol lá em cima, no céu, e aí com o dedo a gente vê o tamanho dele. Quer dizer, os nossos sentidos mostram que o céu é bem pequenininho. Agora, no entanto, todos nós sabemos que o sol não é do tamanho que meu dedo mostra. Mas como? Por que eu sei que o sol não é desse tamanho? Eu sei isso por intermédio da razão. Através da racionalidade, eu vou sobrepujar o conhecimento oferecido pelos sentidos e chegar a um nível mais próximo de realidade. Então Platão começa a ver nesses equívocos dos sentidos, nestas falhas que os nossos sentidos apresentam, uma fonte de erro e de engano. E por aí ele vai nos remeter à discussão da democracia, novamente a democracia ateniense. Ora, na medida em que as pessoas confiam cegamente naquilo que seus ouvidos ouvem, naquilo que seus olhos mostram, elas podem ser facilmente enganadas pelos discursos dos sofistas. E era justamente contra isto que Platão estava lutando, tentando demonstrar a condição humana de escravidão dos sentidos, e aí vem a analogia da caverna, né? Ou seja, o que seriam os homens presos diante de uma parede, vendo apenas sombras, né, que eram projetadas por ilusionistas que estavam na retaguarda. Então as pessoas viam apenas aquelas sombras na parede, ou seja, viam apenas aquilo que seus olhos mostravam e acreditavam nisto. E aí reside para Platão o engano, né, gerado pela doxa, e os sofistas, aproveitando-se desta falha conceitual, dessa estrutura de conhecimento humano, né, podiam se manter no poder, o que fazia com que Platão,
questionasse, né, radicalmente a legitimidade do processo democrático, dizendo que a democracia seria, por esse ponto de vista, a pior forma de todas as formas de governo. Esta seria a pior, porque a única coisa que não entraria em jogo era a verdade. Num processo democrático, segundo a visão platônica, o que vale é o poder de convencimento e não a verdade em si mesma. Para Platão, nesse livro sétimo, a verdade é algo que está muito além daquilo que os nossos sentidos podem perceber. A verdade é aquilo que está lá longe, fora da caverna, onde se encontra, numa visão difícil de se compreender até hoje, né, o que Platão falava, o bem, que seria a força suprema que controla o universo, fonte de toda a verdade, e que o homem deveria buscar, sobrepujando, vencendo os sentidos, vencendo as forças escravizantes do corpo, libertando o corpo para atingir esse estágio iluminado, que seria a racionalidade suprema. E esse livro sétimo, ele vai retratar justamente essa passagem. Como que se dá a passagem das trevas para a luz? Como que se dá essa passagem, né, da ignorância dos sentidos para a sabedoria da razão? Então é um livro muito bonito, é claro, né? Você tem que ter muita paciência ao ler essa obra. É uma obra que tem 2.400 anos, é uma obra que foi escrita num tempo completamente diferente do nosso, né? Tem uma lógica, um processo gramatical bastante diferente do nosso, e o estudante deve ter muita calma, muita atenção, ler com paciência esse texto e, juntamente com a leitura do texto, buscar os outros textos acessórios que são produzidos por comentadores, que vão orientar o aluno nessa leitura. Nesse sentido, é fundamental muita calma, muita paciência. E não se assuste quem não conhece o texto ainda, né? O texto é pequeno, são umas 5, 6 páginas, não é nada que assuste, apesar de o texto ser pequeno, né? Não fique pensando que ele peque por profundidade, pelo contrário, é um livro muito profundo. Há muitos e muitos séculos esse livro vem sendo discutido, influenciando, né, a nossa forma de pensar, a nossa forma de interagir, né? Produziu reflexões modernas muito interessantes, né? Aquele filme Matrix muitas vezes é citado, né, como uma das obras-primas da ficção científica, que retrata de uma certa forma aquilo que Platão queria dizer, onde os homens estavam presos naquelas bolhas lá retratadas pelo filme, enquanto que do outro lado, a verdadeira realidade estava acontecendo. Ou seja, dois mundos num mundo só. É o mundo das ideias e o mundo sensível, o mundo dos sentidos, o mundo material. Então, a todos, uma boa leitura, tenham paciência, tenham calma, tenham perseverança. É um texto muito antigo que merece a maior reverência do nosso estudante.